Professor, professora, saudações. Eu sou o professor Hammurabi, estamos aqui para dar início ao estudo da resolução número 4 do ano de 2010. Vamos falar das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, especificamente para você que vai fazer o concurso do magistério. Estamos falando aqui do magistério do Distrito Federal, mas podemos aproveitar este videocurso para qualquer magistério, em qualquer área do território nacional, onde as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica estão presentes. Não obstante, se no seu edital também está presente o conteúdo das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, para o ensino fundamental ou para o ensino médio, estudar as regras gerais, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica como um todo, apesar de apenas uma diretriz, como a da educação infantil, a do ensino fundamental ou médio, estar presente no seu edital, é uma atitude inteligente. De forma quanto mais, quando apenas as diretrizes curriculares para a educação infantil, para o ensino fundamental ou ensino médio estão presentes no seu edital, ainda assim perguntas sobre as diretrizes para a educação básica acabam aparecendo. Muito bem, em primeiro lugar, vale a pena citar o que vem a ser uma diretriz curricular nacional. A diretriz curricular nacional atende a um comando da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece a atribuição, a competência do Conselho Nacional de Educação regulamentar determinadas áreas já prescritas, já apresentadas na Lei de Diretrizes e Bases, especificando, dizendo o seu modus operandi em matéria de educação. Diferente dos parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes são atos administrativos normativos. Por isso, são obrigatórias. Por serem atos administrativos normativos, na modalidade resoluções, são normas cogentes. Os parâmetros não. Os parâmetros curriculares nacionais são uma obra publicada pela Fundação Carlos Chagas, isto é, são normas, ou melhor, referenciais, que podem ser seguidos pelas instituições de ensino, mas não são obrigatórios. São referenciais de qualidade, para um ensino de qualidade, tanto no que se refere à educação infantil, como ao ensino fundamental, como para o ensino médio, mas não são normas obrigatórias, como são as diretrizes curriculares nacionais. Muito bem, vamos começar a trabalhar os principais artigos da diretriz curricular nacional para a educação básica. Não vamos trabalhar todos, alguns são de simples entendimento. A mera leitura te dá total e completo entendimento do que o artigo quer dizer. Vamos trabalhar aqueles que demandam de uma interpretação em uma prova ou que são correlatos a outras diretrizes, aos parâmetros ou à própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou mesmo ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos à leitura, não do artigo 1º, mas vamos começar pelo artigo 2º. Sim, o artigo 1º é muito simples, você pode ler, mas vamos começar pelo artigo 2º das diretrizes curriculares para a educação básica. Informa o artigo 2º, como você pode ver aqui na tela, que estas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica têm por objetivo, 3 são os principais objetivos e eu peço que você os destaque. No inciso 1º, temos o objetivo de sistematizar, veja bem, sistematizar, vamos marcar aqui com o marcador de texto, sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, destaca a Constituição e nas leis de diretrizes, na verdade na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola.
Este é o primeiro objetivo da diretriz. A diretriz se coaduna com as regras da Constituição Federal em matéria de educação, mais especificamente as regras contidas do artigo 205 a 214 da Constituição Federal, assim como das regras gerais em matéria de educação prescritas na Lei 9394/96, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Dando continuidade, vamos ao inciso 2º do artigo 2º, na tela com você. Então, no inciso 2º, temos ainda por objetivo da diretriz estimular a reflexão, vamos destacar, estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola de educação básica. Muito bem, vamos destacar a questão do projeto político-pedagógico da escola, e aonde destacamos o projeto político-pedagógico da escola, você vai puxar uma setinha e vai colocar uma remissão. Você vai escrever ver artigo 14 da LDB. É o artigo 14 da LDB que vai trazer a regra principal que formata o que é a gestão democrática do ensino dentro de cada sistema, dentro do sistema federal de educação, dentro do sistema estadual de educação, dentro do sistema distrital de educação e dentro do sistema municipal de educação. As regras de gestão democrática de todos os sistemas devem se coadunar com os dois princípios estabelecidos no artigo 14 da LDB. São eles a participação dos profissionais da educação na composição do projeto pedagógico da escola. Sim, projeto pedagógico. É isso que diz o artigo 14 da LDB. Por quê? Porque ele só será, de fato, um projeto político-pedagógico, porque até então ele é um mero projeto pedagógico, quando ele contar, de fato, com a participação dos profissionais da área de educação. O inciso 2º, dando continuidade à regra de gestão democrática, versa sobre a participação da comunidade local e escolar na forma de conselhos na gestão da instituição de ensino. Então, o projeto político-pedagógico vem a ser a maior expressão de gestão democrática de uma instituição de ensino. Então, podemos perceber que as regras ligadas ao inciso 2 do artigo 2 se coadunam também com as regras de gestão democrática. Dando continuidade à análise do artigo 2º, vamos para o seu inciso 3º, ainda falando dos objetivos, na tela. O inciso 3º informa que também é objetivo orientar os cursos de formação inicial e continuada dos docentes e demais profissionais da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram indistintamente da rede a que pertençam. Então, o 3º inciso versa sobre a orientação. O 2º sobre o estímulo e a reflexão e o 1º sobre a sistematização de princípios, o estímulo, a reflexão e a orientação são os principais objetivos prescritos para as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Fechando aqui uma análise básica, mas ainda assim primordial, do artigo 2º para a prova do seu concurso. Vamos agora falar do artigo 3º. Acompanha comigo a leitura e a análise na tela. O artigo 3º informa que as diretrizes curriculares nacionais específicas para as etapas e modalidades, eu vou grifar a terminologia, modalidades da educação básica, devem evidenciar o seu papel de indicador de opções. Que tipo de opções? Opções políticas, opções sociais, opções culturais e opções educacionais, e a função da educação na sua relação com o projeto de nação, tendo como referência os objetivos constitucionais, fundamentando-se na cidadania,
grifa a palavra cidadania, na dignidade da pessoa, o que pressupõe igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade. Então, retomando o comecinho da redação, as diretrizes curriculares nacionais específicas para as etapas e modalidades. Você percebe aqui que o artigo 3º não primou pela melhor das redações, quando ele fala que elas estão direcionadas para as etapas e modalidades. O correto seria que as diretrizes curriculares falassem que estão direcionadas aos níveis e às modalidades. O artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação versa sobre as modalidades e os níveis. Especificamente, versa sobre os níveis educacionais. O artigo 21 informa que a educação dividir-se-á em 2 níveis: educação básica e educação superior, sendo que a educação básica vai dividir-se em educação infantil, que vai ser separada em creche e pré-escola. Creche de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 5 anos. Ensino fundamental e ensino médio. Então, a educação básica divide-se em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Enquanto temos ainda como continuidade da educação a educação superior. Então, a educação divide-se em 2 níveis, educação básica e educação superior. Então, aí, onde o artigo 3º versa em etapas e modalidades, o apropriado seria estar escrito que ele fala em níveis e modalidades, e não etapas e modalidades. Níveis, educação básica e educação superior. Modalidades, posso estar falando da EJA, posso estar falando da educação profissional, posso estar falando da educação especial, da educação indígena, da educação quilombola, da educação no campo, da educação caiçara. Todas essas podem ser entendidas como modalidades, o que vem a ser completamente diferente dos níveis. Ainda analisando a leitura do artigo 3º, vamos perceber que o artigo 3º está eivado de direitos humanos. Releia o finalzinho comigo, aqui, na tela. Veja que ele fala na questão da cidadania, na questão da liberdade, na questão da igualdade, veja, eu marco aqui a liberdade, na questão da igualdade, na questão da pluralidade, na questão da diversidade. Com relação a esses 2 últimos, a questão da pluralidade e a questão da diversidade, marcando aqui para você, pluralidade, diversidade, para você que está estudando para o concurso do Distrito Federal, a pluralidade e a diversidade são eixos norteadores do currículo. Pluralidade, diversidade, a cidadania, tá? A sustentabilidade, que não temos mencionadas aqui no artigo 3º, mas a cidadania, a pluralidade, a diversidade são eixos que vão nortear o currículo educacional no Distrito Federal com relação à igualdade, à liberdade, com relação ao respeito, à justiça social, à solidariedade. Nós temos aqui direitos humanos, alguns de primeira geração e outros de segunda geração. Então, alguns direitos humanos de primeira geração ou de segunda geração. E aqui onde eu fiz os círculos em vermelho, cidadania, pluralidade, diversidade, sustentabilidade. Eu tenho eixos que norteiam o currículo para o Distrito Federal. E o aspecto ligado à dignidade da pessoa humana, para você que estudou o direito constitucional, sabe muito bem que está ligado a fundamentos da República Federativa do Brasil. Temos entre eles a solidariedade, temos entre eles a dignidade da pessoa humana,
tá? Temos entre eles a soberania, temos entre eles os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Só retificando, eu acabei de mencionar solidariedade. Solidariedade não é fundamento da República Federativa do Brasil. Retificando, a solidariedade é eixo que norteia o currículo. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político hão de ser fundamentos da República Federativa do Brasil, aqui enquadrando-se a dignidade da pessoa humana e a cidadania como fundamentos. E a cidadania, além de fundamento da República, há de ser também eixo do currículo no Distrito Federal. Então, o artigo 3º é de suma importância, porque remete você à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, remete você à Constituição, remete você a uma noção de Constituição que transcende o artigo 205 a 214 da Constituição, que versam sobre educação. Leva você a fundamentos da República Federativa do Brasil, leva você a direitos humanos de primeira e segunda geração, e temos ainda o artigo 3º falando de eixos que hão de nortear o currículo, como a cidadania, a sustentabilidade, a diversidade e aqui, por último, a pluralidade. Então, este dispositivo faz, para você que está estudando, total, completo e absoluto sentido a partir do momento que ele se estende a vários tópicos do seu programa. Dando continuidade, vamos falar agora do artigo 4º, vamos fazer uma análise do artigo 4º e seus princípios. Na tela, com você. O artigo 4º fala sobre as bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação. As bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação responsabilizam o poder público, a família, óbvio, a família, vamos destacar isso com o marcador de texto, a família, a sociedade e a escola, pela garantia a todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com os princípios de... Vamos lá, ao primeiro princípio, o princípio da igualdade de condições. Igualdade de condições. Para quê? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Vale destacar aqui que os princípios que você vai encontrar no artigo 4º das Diretrizes Curriculares Nacionais se coadunam com as regras do artigo 206 da Constituição da República Federativa do Brasil, assim como do artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O primeiro princípio versa sobre a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. O primeiro inciso do artigo 4º das Diretrizes Curriculares também encontra-se no artigo 206, inciso 1º da Constituição e 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 3º, inciso 1º da LDB. A igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Tome cuidado. O examinador, quando quer complicar a sua vida, caro professor, cara professora, ele trabalha muito pouco esse inciso 1º, mas o suficiente para gerar em você um equívoco que vai implicar erro. Ele simplesmente pega a palavra condições, que destacamos aqui, e a transforma, coloca no lugar de igualdade de condições, ele coloca igualdade de direitos. Então, você teria igualdade de direitos para acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola. Isso está errado. Por que dizer que a igualdade de direitos entre alunos para o acesso, inclusão e sucesso na escola está errado? Porque o Estado não vai assegurar direitos iguais, ele vai assegurar uma igualdade de condições. E muitas vezes a igualdade de condições vai se pautar na desigualdade de direitos. Como assim, Hammurabi? Quando eu tenho pessoas que estão em situação desigual, como duas crianças, em uma gangorra, brincando em uma gangorra, uma mais pesada do que a outra, e de repente a mais pesada resolve colocar a mais leve de castigo. Eu tenho duas pessoas em situação de desequilíbrio, duas pessoas em situação desigual. Se eu der para estas duas pessoas, a pessoa mais pesada e a pessoa mais leve, que está lá no alto de castigo,
o mesmo peso, um saco de 5 quilos de peso para cada uma delas, o que vai acontecer com o momento da força? O que vai acontecer com os braços da balança? Exatamente nada. Quando eu dou pesos iguais para os dois lados da balança, ela não vai se mover. É isso que acontece quando eu dou direitos iguais a pessoas que encontram-se em situação desigual. Nessa situação, eu só vou assegurar a manutenção da desigualdade. O princípio da isonomia, também conhecido como princípio da igualdade, plasmado na Constituição, que se expressa aqui no artigo 4º, inciso 1º, não consiste em dar às pessoas direitos iguais. Muito pelo contrário. Ele até versa em dar direitos iguais a pessoas que encontram-se em situação de igualdade. Mas ele prima por dar direitos diferentes a pessoas que encontram-se em situação desigual. A partir do momento que eu dou mais direitos a quem tem menos condições, eu asseguro um novo ponto de igualdade, que certamente não será de direitos, e sim de oportunidades. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na proporção e nos limites das suas desigualdades. Essa é a máxima do princípio da isonomia. Eu tenho um aluno, por exemplo, que seja rico, que tenha muito dinheiro, que tenha muitas condições. E eu tenho um aluno que é pobre, não tem dinheiro, não tem condições. Ambos terão acesso à escola. O que tem dinheiro, que pague pela melhor escola que o seu dinheiro puder pagar. E o que não tem, o Estado vai e dá para ele escola. Não tem problema. O que tem dinheiro, vai para a escola com o seu motorista ou com o pai levando no carro do ano, não tem problema. E o que não tem, o Estado vai e fornece a passagem gratuita para esse indivíduo que não tem. O que tem dinheiro, come com o seu dinheiro na lanchonete da escola. E o que não tem, vai passar fome? Não. Ele não há de passar fome. O Estado vai e dá para ele a merenda escolar. O que tem dinheiro, na escola privada, compra seus livros. O que não tem, na escola pública, recebe livros do governo, assim como uniforme, e para complementar o seu dia, ele é incluído em programas de ação social, como, por exemplo, o Bolsa Família, para assegurar que quando ele chegar à sua casa, no fim do dia, depois de um dia inteiro estudando, ele tenha o que comer e dê continuidade em seus estudos. É nisso que se pauta o princípio da isonomia ou da igualdade, que é de condições e não de direitos. Se eu dou direitos iguais em matéria de educação a pessoas que encontram-se em situação desigual, eu só vou assegurar a manutenção da desigualdade. Agora, se na proporção da desigualdade de cada um eu dou mais direitos àqueles que têm menos oportunidades, eu vou assegurar um novo ponto de equilíbrio, um novo ponto de igualdade, que não é de direitos, mas que é de condições. Então, muitas vezes, a igualdade de condições, ela há de se pautar na desigualdade de direitos. Foi-se o primeiro princípio do artigo 14. Vamos agora, do artigo 4º, perdão, vamos agora para o artigo 4º, inciso 2º. Veja aqui que ele fala de liberdade. Leia, liberdade, liberdade de aprender, liberdade de ensinar, liberdade de pesquisar e divulgar o quê? A cultura, o pensamento, a arte e o saber. Esse dispositivo também é um dispositivo que você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado por quê? Por causa do sentido da palavra liberdade. Vamos grifar a palavra liberdade. Então aqui, grifando a palavra liberdade, eu quero que você tenha muito cuidado, porque a primeira coisa que as pessoas pensam quando a gente fala em liberdade é que estamos expandindo. Quando você pergunta para um jovem, ou mesmo para um adulto, qual é o sentido da palavra liberdade, ele pensa e ele reflete, ele pensa em algo expansivo. Ele pensa em poder fazer o que quer, quando quer, na hora que lhe convier, com quem quiser. Isso é muito bom, poder fazer o que quero,
na hora que quero, quando eu quero, como eu quero, com quem quero. Mas isso não é liberdade. Isto é libertinagem. A libertinagem é a prerrogativa que tem o homem de fazer o que quer, quando bem quer, com quem quiser. É muito bom poder acordar a hora que quer, dormir a hora que quer e trabalhar quando quiser, ou nem ir trabalhar, se você não quer trabalhar, nem ir trabalhar. Isso não é ser livre, isso é ser libertino. O adágio popular que diz que a sua liberdade, professor, professora, acaba quando começa a minha, te remete a uma noção real do que vem a ser liberdade. Veja, se eu digo que a sua liberdade acaba onde a minha começa, a palavra liberdade vai remeter a você a uma noção. A noção de limites. E esse é o real sentido da palavra liberdade em educação. A palavra liberdade não quer dizer simplesmente expandir, não quer dizer não ter limites, muito pelo contrário, quer dizer saber exatamente onde os limites se encontram. Porque o limite nada mais é do que uma margem de segurança. Se aqui eu tenho o balaústre que separa o parapeito de um abismo, aquele balaústre, ele é o limite de segurança. Você que pega o trem diariamente, que pega o metrô diariamente o tempo todo, escuta aquela vozinha na caixa de som dizendo para você: não ultrapasse a faixa vermelha, não ultrapasse a faixa amarela. Ela é o seu limite de segurança. Liberdade implica saber exatamente onde estão os limites. Se eu sei onde estão os limites de segurança, eu não corro riscos. Mas se eu não sei aonde estão os limites, se eu ando às cegas na direção do abismo e ele não tem um balaústre, eu posso cair e posso morrer. Então, a palavra liberdade não quer dizer simplesmente expandir, não ter limite, não ter contenção. Muito pelo contrário, quer dizer exatamente onde os limites estão. E se eu sei onde os limites estão, eu não corro perigo. Então, preste bem atenção. Quando você tiver que interpretar a palavra liberdade dentro de qualquer texto da lei, substitua sempre a palavra liberdade. Atenção comigo, voltando ao texto. Substitua sempre a palavra liberdade, como você vê aqui, por limites. O artigo 4º, inciso 2º, informa que haverão limites. Haverão limites no que teremos que aprender, do que teremos que ensinar, limites com relação ao conteúdo, limites com relação à forma. Haverão limites no que vamos pesquisar, no tipo de pensamento que haveremos de divulgar. O trabalho de um educador dentro de uma instituição escolar é feito dentro de certos limites. Os limites não são para nos sufocar, não são para nos coibir, não são para nos reprimir. Os limites na área educacional servem como margem de segurança. Haverão limites no que aprender, no que ensinar, no que pesquisar, no que divulgar. E se respeitarmos estes limites, limites que estão previstos dentro da própria diretriz, limites que estão na Constituição, limites que estão na LDB, limites que estão nas regras dos sistemas, se respeitarmos estes limites, jamais correremos nenhum risco. Então, se eu trabalho dentro de uma área de segurança, nela eu serei simplesmente uma pessoa livre. Muito bem, estamos encerrando nosso primeiro bloquinho que fala sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. No próximo bloco, continuaremos falando dos princípios prescritos no artigo 4º, começando no inciso 3º. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.